Na sua opinião, o anticristo já está entre nós? Começou. Eu disse que ele é especialista dele, a especialidade dele é o Apocalipse, né? É uma Eu coisa que o gosto da pastor gosta escatologia. muito. Eu acho que é bom citar também que o pastor Zenaldo ele é teólogo. Isso. A teologia, explica pra gente, é o estudo da Bíblia mais aprofundado, mais apurado. Então, o que ele está falando aqui, ele tem propriedade para falar, né, Ok. pastor? Sim, eu conheço, estudo um pouco. Porque não é Né? só a questão de, como o pastor falou no início, Léo e Israel. Não só ler a Bíblia, né, pastor? Mas tem um contexto histórico, Sim. né, geográfico, e tudo Que tem que ser corrobora, né? identificado, né? Exatamente, não é somente ler. Por isso que tá cheio de igrejas com pastores aí pregando um monte de coisa baseado numa passagem, baseada, coisas até absurdas, né? Fazendo doutrina em versículos isolados, né? Exatamente, Infelizmente. sem esse É, complemento. Foi Josimar, né, que perguntou? Isso. Josimar. Josimar, olha só, o espírito do anticristo já está no mundo, operando inclusive, né? Porque nós temos visto hoje uma manifestação, infelizmente, de degradação da humanidade. Você veja, às vezes parece um contrassenso, né? Você falar de involução, de degradação, quando você vê a tecnologia só avança, a medicina só avança, a ciência só avança. Você compara o mundo há 30 anos, 40 anos atrás, com o mundo hoje, em termos de tecnologia, de ciência, de tudo, de estudos, é muito melhor, avançou muito. Agora, quando você olha o ser humano, se degradou o ser humano. Os relacionamentos se degradaram, os comportamentos, a ética, a moral, está se degradando. E assim, levados por uma sutileza que a humanidade não está percebendo. Essa sutileza que você citou. Então, o que você vê hoje? Você vê sinais importantes daquilo que foi profetizado na Bíblia. Por exemplo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que nos últimos tempos os homens seriam gananciosos, arrogantes, desobedientes, né? Sem afeição natural, sem amor, desobedientes inclusive a pais e mães, né? Então você vê isso hoje. Você vê uma degradação moral e você vê coisas acontecendo na política, no mundo. O mundo hoje meio que clamando por uma situação globalizada, com um líder. Então isso tudo aponta para os finais do tempo, para cumprimentos de profecias que estão aí na Bíblia muito claros, né? Agora nós tivemos essa situação que está todo mundo meio que apavorado, né? O mundo está apavorado por conta, as pessoas que buscam e conhecem, aquele símbolo que foi colocado na ONU. Sim. Né? É um leão, né? Tal, com as asas. Ali é o seguinte, o que tem ali, né? Ali tem um leopardo com asas, com boca de leão, com pés de urso. Foi desenvolvido em Oaxaca, no México. Que ele foi um presente do México para as Nações Unidas. As Nações Unidas representam as nações do mundo. Então, não é à toa que está ali, não é coincidência isso. Não é por isso que vai dizer assim, o mundo vai acabar amanhã. Não é por isso. Eu não estou querendo ser aqui sensacionalista. Não é um monumento qualquer. Tem um grande significado. Tem. Por quê? E por que tem? Tem como mostrar isso aí? Esse símbolo tem como mostrar? Bota assim, estátua monumento frente à ONU. Frente à ONU. É um leão colorido. Diz que ele tem, diz que ele se denominou-se como guardião da paz. Pois é. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, tem assim. Paulo escrevendo. Tá, gente, aqui é na hora, viu? Aí está. A gente tá se tratando dessa figura aqui que a gente está conversando. O que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Quando disserem, qual é o símbolo o que é que ele representa? Você falou? O guardião da paz. Pois é. Quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Esse símbolo aqui, você encontra ele no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel, que vai falar no capítulo 7. O livro de Daniel, que é um dos profetas da escatologia, né? Escatologia quer dizer as últimas coisas, estudo das últimas coisas, né? Escatologia. Então, Daniel é um dos profetas que fala das coisas do final dos tempos. No capítulo 7 ele vai falar dos impérios do mundo. Então ele vai citar o leão, que representa o grande império antigo da Babilônia, da época de Nabucodonosor. Já ouvimos falar. Sim. Né? Ele vai falar do urso, que representa o Império Medo-Persa, da época do grande Império Sírio e Dário.
Ele vai falar do leopardo, que representa o grande império grego, na figura de Alexandre o Grande, que foi o grande dominador do mundo. Rapidamente cresceu e também rapidamente, né, morreu, que ele morreu cedo, morreu novo. E tem um quarto império, que não está mencionado aqui, é um outro animal, que é o império que viria depois, uma figura parecida com o dragão e tudo mais. Então, primeiro, Nabucodonosor, que essa história começa no reino da Babilônia. No capítulo 2, Daniel narra um sonho de Nabucodonosor que o próprio Daniel recebe a interpretação de Deus. No capítulo 7 do mesmo livro, Daniel é que vai ter a visão, e a visão é desses animais. Ah, tá. Leão, leopardo e urso. No livro de Apocalipse... Mas o dragão faz sentido as asas. Pois porque inclusive lá fala do leopardo com asas. Porque é assim que Alexandre foi representado. O Alexandre começou com 20 anos de idade, logo depois de Filipe, o pai dele, Filipe da Macedônia. Alexandre começou a ganhar o mundo. E foi ele que derrotou o Império Medo-Persa, que parecia que ninguém ia conseguir derrotar. Então ele sai derrotando. Você imagina guerras naquela época como era. Um discípulo de Aristóteles, né? Era por isso que ele queria helenizar o mundo pela cultura, e conseguiu, porque muita coisa ele conseguiu, né? O grego se tornou a língua do mundo. E por isso que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento toda em grego, porque era a língua do mundo. Enfim, só que essa imagem também é descrita em Apocalipse. Você vai no capítulo 13 de Apocalipse, você vai encontrar no versículo 2, João dizendo que viu alguma coisa muito semelhante a isso aqui. É mesmo? Pastor. Capítulo 2, você quer ler? Bora ler. Eu até me arrepiei. Tome, leia, pra você não achar que... Hoje eu não durmo. Senão, você vai dizer assim, esse pastor chegou aqui falando um monte de coisa. Então, ele ameaçou sair, inclusive, tá bonzinho aí. Se não tiver na palavra, não vale. Ameaçou sair, mas tá bonzinho aí, graças a Deus. Não, graças a Deus. Ó, leia aí, capítulo, Rapaz, Apocalipse 13, 2. É porque fica igual menino de primário, porque vai. Capítulo 2, né? 13, versículo 2, leia, por favor. E a besta que vira era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Pois é, você viu? Citando. É mesmo. João está descrevendo alguma coisa que ele viu. Ele viu uma besta. O que é besta? É um animal. Ele viu alguma coisa. Semelhante ao quê? Aí ele vai dizer, um leopardo com boca de leão. É isso aí. E tem mais. Você vai nesse mesmo capítulo, quando chegar em casa, você chama sua esposa e vai ler esse capítulo todo. Você vai chegar aqui no versículo 14 e 15, que vai dizer que uma figura como essa vai receber muito brevemente o poder de falar. E vai ser adorado por muita gente. Meu pai deve estar rindo só agora, porque ele sabe que eu sou medroso. Então, fala, hoje esse gordinho não dorme. Então, Léo, é por isso que as pessoas estão tão assim, né? Ansiosas com relação a isso. É um fato. Esse fato isolado diz muito. Ele diz alguma coisa, mas não muito. Só que não é um fato isolado. Por que a gente fica falando que nós estamos nos aproximando da volta de Cristo? Por tudo isso que nós estamos vendo em volta. Pela situação do mundo, econômica, política, pelas pestes, pela situação da natureza. Né? Você vê sinais evidentes. O mundo está se degradando. Sim, então, aí você junta com tudo isso, você vê, brevemente, o mundo vai entrar quase num colapso e vai aparecer alguém como tipo o salvador da pátria, o salvador do mundo, e todo mundo vai seguir ele. E quem não seguir vai ser considerado radical, contra a paz, entendeu? Quem for baseado na palavra não vai seguir esse cidadão. Né? Mas quem não tiver com base, que não conhecia a palavra, vai seguir, não. Ele está pregando a paz, todo mundo quer paz. Né? Está pregando preservação da natureza, todo mundo quer isso, preservar o meio ambiente. Então quem é que vai contra? E ninguém faz, a verdade é aí, isso é que é sutileza, viu, Léo? Isso é que é sutileza. Um discurso que faz todo mundo ser arrastado para ele, mas que na verdade a intenção é outra.